Muitas pessoas me perguntam, né, e algumas pessoas que já utilizam óleos essenciais, elas têm inclusive uma mentalidade, de certa forma, um entendimento equivocado com relação a óleos. Porque elas entendem que são óleos naturais, que são extratos vegetais, elas entendem que tudo que é natural não tem nenhum risco, não tem nenhuma contraindicação à saúde. Mas isso, na verdade, é uma mentira, é um entendimento equivocado. É importante que a gente entenda que existem contraindicações para óleos essenciais e existem muitos óleos, inclusive, que carregam graus elevados de toxicidade. Por isso que é importante, primeiro, quando você for utilizar um óleo essencial, você procurar a orientação de um aromaterapeuta ou de um profissional habilitado, que tenha conhecimento dessas contraindicações. Mas existem algumas regrinhas que eu acho que são básicas e que podem ajudar você a pensar nessas contraindicações na sua casa, para os seus familiares, para os seus filhos. A primeira regra da contraindicação dos óleos essenciais é pensar que óleos essenciais devem ser utilizados com cuidado no período da gravidez. Existem muitos óleos que eles têm propriedades, inclusive abortivas. E se utilizados durante a gravidez, eles podem induzir ao aborto. Assim como, por exemplo, a gente vai querer usar alguns óleos essenciais em casos de partos dificultosos, onde a pessoa, a mãe, né, já cumpriu o tempo gestacional e eu quero induzir aquele parto. Eu tenho óleos que podem fazer isso. Existem óleos que não podem ser utilizados na gravidez, e aqui eu cito dois exemplos de óleos muito comuns que as pessoas compram com muita facilidade, que é o óleo de alecrim e é o óleo de erva doce. Esses dois óleos não são recomendados para períodos gestacionais, para a mulher em gravidez. Então, quando você tiver alguém, ou até mesmo você, num período de gravidez, você tem que tomar cuidado na escolha do óleo essencial que você vai utilizar. Então, essa é a primeira dica. Cuidar para pessoas grávidas. O segundo cuidado importante é para bebês. A gente costuma dizer que até os 2 anos, o bebê, a gente tem que ter um cuidado bem importante, né, para o uso de óleos essenciais. Não é que eles são proibidos, mas a gente tem que escolher com bastante parcimônia, com bastante cuidado. E existe uma regra: para bebês, nós sempre vamos utilizar o óleo essencial diluído, nunca na sua versão pura. E também tem questões de concentração. Nós não vamos falar aqui todos os detalhes, mas é importante pensar que para bebês tem alguns óleos que não são indicados, e sempre que escolhermos os óleos indicados, os óleos essenciais, nós sempre vamos utilizar diluição em um óleo vegetal. E aí, assim, eu cito 3 óleos que são muito receptivos, que as crianças recebem muito bem, que podem ser utilizados, guardadas as concentrações e sempre diluído em crianças. Então, minha primeira dica é o óleo de lavanda, que pode ser utilizado em crianças. Minha segunda dica é o óleo de camomila romana, que pode ser utilizado em crianças, e o óleo de eucaliptus, que também pode ser utilizado em crianças, desde que, lembrando, diluídos em um óleo vegetal. E aí minha dica para bebês, para crianças, é utilizar o óleo vegetal de amêndoa doce. A terceira contraindicação são aquelas pessoas que fazem uso de medicações muito fortes ou pessoas que estão em tratamento de câncer. A dica aqui é diminuir a quantidade de óleo. Então, se existe alguma concentração indicada para uma determinada finalidade terapêutica, para pessoas que utilizam medicação de uso contínuo ou pessoas que estão fazendo tratamento para o câncer, é importante pensar, ou é importante que a gente utilize
uma concentração diminuída. Eu sempre indico a metade da indicação, da metade da recomendação para aquela terapêutica para o caso desse tipo de pessoas. Tá? E existem algumas doenças específicas, algumas enfermidades específicas, né, sendo quarta contraindicação, que a gente deve cuidar. É o caso, por exemplo, de diabetes, é o caso de epilepsia, é o caso de Alzheimer, Parkinson, que a gente vai verificar que existem alguns doenças hepáticas, que existem alguns óleos que não devem ser utilizados, não devem ser empregados nesses casos. Então é sempre bom a gente pensar que o óleo essencial não é, apesar de ser um produto puro, apesar de ser um extrato vegetal, ele tem sim contraindicações. É importante pensar que num óleo essencial é normal que em uma gota de óleo essencial a gente consiga encontrar até 400 compostos químicos. Então é uma potência muito grande presente em uma substância. Então essa é a minha dica. Sempre quando você for usar uma sinergia de óleos, pense nas contraindicações que possam estar associadas ao uso desse óleo. E na dúvida, consulte um profissional habilitado, consulte um aromaterapeuta.